Oi, tudo bem? Testando aqui a plataforma. Ia fazer direto pelo YouTube, mas na hora de acessar a conta deu um probleminha. Então resolvi gravar esse vídeo e postar. Porque algo queima meu coração desde o ano passado e eu quero compartilhar com vocês. Alguém há de ser abençoado porque tá queimando meu coração tem muito tempo. E eu acho que enquanto eu não fizer, não vai ficar, meu coração não vai sossegar. Eu me chamo Débora, tenho 38 anos, cristã, e tenho testemunhado de alguns feitos do Senhor pela minha vida. E o último foi agora em dezembro, e eu queria testemunhar algo que o Senhor fez muito especial para mim e para as minhas filhas. Eu sou mãe solo, e quando se trata de fazer alguma coisa, a gente quer estar junto, quer fazer junto, separado não tem como. E eu creio que o que aconteceu foi só parte do processo que Deus tem feito na minha vida. Eu acredito que na verdade é um preparo para que eu venha receber mais do Senhor. Eu acredito que mais o Senhor tem para mim. Não resolveu completamente as coisas que eu tenho que resolver, mas eu já tenho um testemunho para contar e isso é grandioso e eu quero compartilhar. Agregou demais a minha fé, agregou muito a minha fé o que aconteceu. Eu pertenço à Igreja Bola de Neve e todo ano tem um congresso nacional em dezembro que acontece em São Paulo, e eu sou de Minas Gerais. Então, eu não tinha condição nenhuma financeira para estar indo nesse congresso. Eu já tinha ido em um anteriormente, que foi menor quantidade de dias, e eu não tinha condições de ir. E eu coloquei isso em oração, fiz um propósito, e orando, pedindo ao Senhor para abrir as portas para eu ir. Eu não queria ir sozinha, eu queria ir com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas e eu queria que elas fossem comigo, e seria 7 dias, uma semana intensa, buscando por mais revelações dos céus. E eu comecei a orar, e quando liberaram o link para a compra do ingresso, eu sabia que eu teria que fazer essa compra rápido, porque quando eles lançam o link, rapidamente esse link já esgota. E eu fiquei naquela, compro, não compro. Lançaram o link, dentro de 1 hora esgotou tudo, o primeiro lote, ninguém conseguiu comprar daqui de Minas. Aí veio um segundo link pra gente. E eu fui e orei. Falei, Senhor, se der certo eu vou comprar. Só que podia comprar para 2 CPFs, não podia comprar 3, eu precisava de 3. Orei e falei, ok, vou comprar para 2 CPFs e o Senhor vai prover para o outro. E aí, nesse link eu consegui comprar para 2, dividido no cartão, e glória a Deus, feliz da vida. E aí, no dia seguinte, compramos os ingressos. E como é que a gente vai fazer para transporte, para chegar até lá, e também para hospedagem, alimentação? Era 6 dias, do dia 5 ao dia 12, 6 dias. Porque a gente chegava à tarde, no dia 5, então a alimentação para ele e tal não estava contando muito, que eu já ia sair daqui alimentado, então ia passar a noite viajando, não tinha necessidade. Então eu tinha que calcular para 6 dias. Quando foi no dia seguinte, eu e minha filha, a gente entrou no site da Buser, e foi bem, caiu no dia que estava tendo Black Friday. E aí eu orei e falei, Deus, mesmo assim, você sabe que a gente não tem condições de arcar com tudo isso, faz um milagre. Se é da tua vontade mesmo, eu tá indo, faz um milagre.
E para nossa surpresa, coincidiu de ser a primeira compra e coincidiu também da Black Friday. Ida e volta, minha e da minha filha, de Minas Gerais para São Paulo, ida e volta, ficou em R$17,94. Tem lugares aqui que eu vou, que se eu pedir um Uber, fica o dobro disso. E para mim ir para São Paulo, 2 pessoas, ida e volta, ficou menos de R$18. Eu senti ali o Senhor confirmando as minhas orações e Ele me dando um presente. Porque é quase impossível, tanto que depois, quando eu consegui comprar o ingresso, eu consegui resolver a questão do terceiro ingresso, eu já não achei passagem nesse preço. Paguei R$60 ida e volta para uma única pessoa. Ninguém conseguiu esse valor. Da turma que foi daqui, ninguém conseguiu, só eu e minha filha. 2 pessoas, menos de R$18 para ir e voltar de São Paulo. E aquilo foi um presente de Deus para nós. E aí a gente começou a pensar no que a gente poderia estar fazendo para ter o dinheiro para pagar hospedagem e alimentação. Foi quando minha irmã me deu a sugestão da gente, porque nós mexemos com doce, até chama @docesdabel, @docesda.bel com 2 L, o Bel. Então ela falou, faz algum tipo de doce, pão de mel, que é o que a gente já trabalha, cone trufado, palha italiana, leva, vende lá na porta do congresso, e isso vai te dar um retorno para você conseguir. E aí eu orei, falei, Deus, se o Senhor tiver isso para minha vida, coloca paz no meu coração e segurança para mim comprar o material, na certeza de que eu vou vender tudo. Porque a gente calculou a quantidade de doces que a gente precisava de vender para poder custear a hospedagem. Então, assim a gente fez. E o Senhor foi abrindo as portas de uma tal maneira para a gente conseguir caixa de isopor, a forma que a gente ia acomodar esses doces, para ida e volta, para permanecer lá fazendo essa venda, de forma também que a gente não infringisse espaço de ninguém, nem nada. Então assim a gente fez. E a gente foi. Só que antes da gente sair, então tava com o meu ingresso comprado, decidido o que a gente ia fazer e também passagem comprada, um presentão do Senhor. Então faltava o terceiro ingresso. E eu fui orar, e eu falei com a minha filha, olha, vai orar, porque se o Senhor abrir as portas, você também vai. E aí, de repente, eu tive uma ajuda, uma pessoa, meu pai, na verdade, falou assim, pode levar ela que eu vou custear toda a passagem dela, e alimentação, e hospedagem e tudo mais. E aí, eu peguei e fui acessar o link para comprar o ingresso dela, tinha esgotado, não tinha mais. Então, não tinha como ela ir mesmo tendo alguém que financiasse a parte dela da viagem. E aí nós começamos a orar. E aí, faltando acho que um dia, 2 dias para a viagem, da gente embarcar, uma pessoa desistiu e passou o ingresso para ela. E aí só daí a gente já começou a ver a mão do Senhor, já abrindo as portas para ela também estar indo junto com a gente. E aí compramos a passagem, e teve pessoa, eu fui primeiro, alguns dias antes, ela foi depois. Deus proveu tudo tão perfeitamente que teve pessoa responsável para levar ela para mim tranquilamente. E um detalhe desse presente da ida dela é que depois, no final dos dias, eu tinha que acertar com o hotel, né? Porque ela foi ia ser considerado mais uma diária. E acabou que os dias que ela ficou lá, que foi sexta, sábado e domingo, 3 dias, ficou como cortesia. Foi mais um presente que o Senhor me deu nessa viagem, nesses dias que eu fiquei lá. Então Deus foi me dando vários sinais, vários presentes. Na verdade, o Senhor foi me dando vários presentes para me testemunhar do poder dele quando ele quer fazer e agir na vida de uma pessoa. E eu já venho com um problema financeiro, despesa de casa e tudo,
há muito tempo. Então assim, era quase que impossível eu ir e levar as minhas filhas, e Deus foi fazendo tudo isso para mim. Primeiro os ingressos, depois a passagem minha ficar ida e volta menos de R$18, a minha filha ganhar o terceiro ingresso, o hotel dela ficar como cortesia, os dias da diária dela ficar como cortesia. E não satisfeito com isso, Deus fez mais. Só algumas pessoas da minha família sabem disso, minhas irmãs e minha mãe, na verdade. Eu já tinha algum tempo que eu tava com um caroço no meu seio esquerdo, e de tempos em tempos esse caroço doía, e eu venho observando ele, e vinha observando, porque ele já não existe mais. E eu tocava e ficava vigiando, e eu percebia que ele estava aumentando de tamanho. E lá no congresso teve um dia que foi ministrado cura, e foi específico para essa situação, nódulos no seio. E naquele momento eu tomei posse da minha cura e falei: Senhor, eu vou sair daqui curada, eu vou sair com mais essa bênção para contar, mais esse testemunho para contar. Eu vou sair daqui curada. E aí foi ministrado e tudo, eu corri, antes de finalizar o culto, eu corri no banheiro para testificar que o caroço já tinha sumido. E eu já saí de lá com a prova de que o caroço tinha sumido. Eu toquei, eu fiz todas as manobras para poder procurar, e o caroço já não estava mais lá. Então eu vi ali a mão do Senhor sendo tão poderosa na minha vida, que eu ainda fiz mais um ato de fé, né, nesse período, nesses dias que eu passei lá. No ano de 2021 eu fiz amizades por causa de um programa que eu segui, e tenho mantido seguindo esse programa, de pessoas que moram em São Paulo, que é a Cleide e a Gisele. E eu ia na casa delas, e eu fui na casa delas, e eu pedi mais uma prova do Senhor. Eu falei: Senhor, eu quero uma prova, Senhor, que o Senhor está comigo. Eu quero que aconteça na vida delas aquilo que está acontecendo na minha vida, um milagre que elas estejam precisando. Eu não quero passar pela casa delas dessa vez, porque eu já tinha ido na casa delas em São Paulo no mês de novembro. E eu queria de novo que o Senhor testificasse que Ele estava comigo ali, e que Ele ia fazer uma obra na vida delas também. E para minha grata surpresa, eu orei com a Gisele na casa dela, e algo que eles estavam precisando de resolver com relação ao plano de saúde para a mãe dela, estava agarrado, não conseguia resolver, a mãe dela precisando de fazer exame, e nada deles conseguirem resolver. Eu orei e saí da casa dela. No mesmo dia, ela me mandou mensagem testemunhando que do nada a situação resolveu toda. E ela não sabia nem me explicar como foi tão rápido a resposta de Deus para a vida dela naquele dia. E aí depois disso eu tive na casa da Cleide, e eu orei com ela, porque ela já vinha sofrendo com um problema de vertigem, como se fosse uma labirintite. Não ficou comprovado, porque ela ainda estava em processo de fazer exame e indo ao médico para comprovar a causa. Mas aí eu orei com ela na casa dela e falei: Cleide, eu creio na sua cura. E se o Senhor está comigo, e eu crendo que Ele é poderoso para fazer, eu tomo posse da palavra do Senhor que fala que os sinais seguirão aqueles que creem. A palavra de Deus fala isso: os sinais seguirão aqueles que creem. E aí eu orei com ela e fui embora. Depois que eu já tinha voltado para casa, acho que uns 2 dias que eu já tinha voltado para casa, e já tinha passado, eu orei para ela na quinta, eu ainda fiquei em São Paulo sexta, sábado e domingo. Segunda eu já estava em casa. Terça-feira ela veio me falar, quer dizer, 5 dias depois ela veio testemunhar que ela tinha sido curada. E já estava ficando tão sério as vertigens que ela estava tendo, que ela não estava conseguindo fazer atividade física, ela não estava conseguindo abaixar e levantar, ela não estava conseguindo fazer um tanto de coisa que ela já estava tendo que deixar de fazer por causa da labirintite, na verdade por causa dessa tonteira,
dele que ela estava sentindo. E aí, o Senhor curou ela, e eu precisava de falar isso, do quanto o Senhor foi confirmando várias coisas. O Senhor confirmou a minha ida, o Senhor proveu passagem, o Senhor proveu para as minhas 2 filhas. Nós não passamos necessidade de nada lá em momento nenhum, pelo contrário, comemos do melhor. Deus foi preparando tudo, não faltou nada. E as amizades que a gente fez na porta daquele congresso, vendendo doce, Deus foi abrindo os compostos dos céus. Tinha momentos lá que eu tava com aquele peso no meu ombro, que eu fiz uma caixa e coloquei como se fosse uma bandeja com uma alça para eu apresentar para as pessoas e ir falando e oferecendo. E tinha hora que não vendia nada. Nesse momento vinha na minha mente assim: chama a existência aquilo que não existe. E eu falava, em nome de Jesus, eu chamo a existência as vendas de todos esses doces. Eu chamo a existência a venda de todos esses doces. E aí nesse momento que eu falava isso, aparecia gente para comprar e ia, vendia quase tudo. Então eu vejo nisso o quanto o Senhor foi cuidando de cada detalhe. A minha vida financeira mudou completamente depois disso? Não. Tem muita coisa para resolver? Tem. Mas serviu para eu ser acrescentada na minha fé, para eu não desistir, para eu permanecer buscando no Senhor, para eu não paralisar, para eu não desistir. E essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Que você não desista, que você creia no Senhor, porque Ele faz no menor ao maior. E se a gente for fiel a Ele no pouco, no muito Ele tem prazer em nos colocar. Então fica essa mensagem, fica esse testemunho dessa viagem que o Senhor foi provendo cada detalhe. E não só a minha vida foi abençoada e alcançada, como daquelas pessoas que eu fui passando por elas. Então, que Deus te abençoe. Esse vai ser, em nome de Jesus, o primeiro de muitos. Esperar o YouTube me liberar, que eu faço direto na plataforma. Fica com Deus e até a próxima.